Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 3, e ela tem como objeto de conhecimento relações de poder entre os Estados-nações no contexto geopolítico contemporâneo. Compreensão dos processos de ocupação e formação de territórios, territorialidades, fronteiras e redes de comunicação e interação no mundo globalizado. Conflitos e disputas sociais, étnicas, culturais, econômicas, ambientais e políticas entre grupos populacionais em diferentes espaços. Detalhamento desse objeto de conhecimento. Ocupação e formação do espaço brasileiro e amazonense, territórios, territorialidades e fronteiras. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, a gente vai dar início à nossa aula. Bem, nesta aula nós vamos falar sobre formação do território brasileiro. A gente vai compreender melhor como o território do nosso país se formou. Como o Brasil chegou a esses mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados que tem o nosso território. A gente vai analisar quais foram os principais acordos, tratados também, né, acordos políticos, tratados. Vamos entender um pouco também da importância das atividades econômicas na conquista do território por parte, em especial, dos portugueses, e vamos compreender também como se deu o processo de formação aqui do estado do Amazonas. Mas a gente vai por etapas, é claro, e nesse primeiro momento a gente vai fazer aqui uma breve localização, bem como uma caracterização do território brasileiro. Vocês estão vendo aqui, nessa imagem, os continentes habitados, né? A gente tem ali a América em verde, a gente tem a Europa num tom ali quase que meio que de amarelo, a Ásia em azul, a África em vermelho e a Oceania num tom quase que roxo, né? E a gente vai agora verificar onde o Brasil se localiza em relação a esses continentes. A gente já sabe que o Brasil está localizado ali no continente americano, conforme a gente vai ver aqui, e esse continente, o continente americano, ele está dividido em 3 grandes subcontinentes, tá? Que é a América do Norte, onde nós temos ali o Canadá, os Estados Unidos e também o México. A América Central, onde nós temos ali os países caribenhos, temos também ali o Panamá, e a América do Sul, que é justamente nessa região do continente americano, onde está localizado o nosso país, e a gente vai ver agora aqui o Brasil destacado dentro da América do Sul. Acompanhe aqui a imagem, olha o Brasil, o maior país em extensão territorial aqui na América do Sul, o maior país também do ponto de vista populacional e é também a maior economia aqui da América do Sul. Bem, gostaria também de apresentar esse território, que como eu já falei para vocês, de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, chamado Brasil. Acompanhe comigo. Bem, temos aqui uma imagem, um mapa, na realidade, do nosso país. Estão destacados aqui todas as unidades da federação. São 26 unidades federativas, mais o Distrito Federal, somando ali 28 unidades federativas. Nós temos aqui esse território dividido em 5 grandes regiões. A região norte, formada ali por estados como o Amazonas, o estado do Pará, Amapá, Roraima, Acre, Rondônia. Temos também Tocantins, claro, tá, turma? Temos também os estados da região Nordeste, entre eles o Ceará, a Bahia e outros, tá? Os estados da região Centro-Oeste, como Mato Grosso do Sul, Goiás. Também está na região Centro-Oeste o Distrito Federal, que é onde está a administração do governo federal aqui do nosso território, onde está a capital federal, a cidade de Brasília. Os estados da região Sudeste, ali com Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e os estados da região Sul, com Paraná, Santa Catarina e também o Rio Grande do Sul. Esse território que eu estou apresentando aqui para vocês é o que nós chamamos de Brasil, como eu já falei. Tem mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, uma população de mais de 212 milhões de habitantes, segundo o dado do IBGE, está entre as 10 maiores economias do mundo, certo? E nós temos também ali um país que é
conhecido por ser um dos mais extensos do ponto de vista territorial. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. A pergunta é: vocês acham que o território brasileiro ele já nasceu desse tamanho, com toda essa extensão territorial? E aí, o que vocês acham? O Brasil já nasce desse tamanho aqui? Ou esse território que a gente tem hoje, ele foi sendo formado ao longo dos processos históricos? Bem, é isso que a gente vai ver durante essa aula, certo? Nós vamos compreender durante essa aula como esse território, como o território brasileiro, ele veio se formando ao longo desses mais de 500 anos de história que nós temos, certo? Então, a partir de agora, a gente vai buscar compreender como foi esse processo de formação territorial aqui no Brasil. Para isso, a gente vai lá para o período pré-colonial, compreender como foi essa chegada dos europeus aqui pela região onde hoje está o nosso país. Acompanhem comigo. Bem, os portugueses chegaram aqui no ano de 1500. Essa fase ali de 1500 corresponde ali à primeira fase do processo de colonização. A expedição marítima liderada por Pedro Álvares Cabral tinha ali como destino inicial as Índias, em decorrência de questões ligadas a aspectos naturais, como, por exemplo, direção dos ventos, tirou esses portugueses de rota e eles acabaram vindo parar aqui na região onde está o Brasil, ao invés de chegarem às Índias, para onde eles queriam ali uma nova rota, certo? Bem, pelo menos é isso que a gente escuta, mas obviamente que essa história aí, ela tem ali outras abordagens, há controvérsias em relação a essa questão que eu acabei de narrar para vocês. Apesar desse fato ter ficado conhecido como descobrimento, nessa chegada dos portugueses, o termo mais correto mesmo, turma, é invasão dos povos europeus, porque os europeus, de uma forma geral, na figura dos portugueses, eles não descobriram esse território. Esse território já era habitado pelos povos indígenas que aqui viviam, tá certo? Então, a gente precisa repensar essa questão da terminologia, do descobrimento, e entender que foi mais um processo de invasão mesmo, de ocupação desse território. Queria destacar para vocês um ponto importante aqui. Temos aqui um mapa que mostra o nosso território, que mostra o território brasileiro, e nós temos aqui uma linha que marca a linha do Tratado de Tordesilhas. E eu gostaria de enfatizar para vocês que Portugal e Espanha, que eram as grandes potências econômicas da época, dividiram o território onde hoje está o Brasil em duas partes. Uma de domínio português e a outra parte de domínio espanhol. Conforme vocês podem observar aqui, essa região em amarelo é a parte de domínio português. E a parte em verde é a parte de domínio espanhol. Pertencia à Espanha de acordo com o Tratado de Tordesilhas, certo? Bem, professor, como é que nós que vivemos aqui no estado do Amazonas, por exemplo, falamos português e não espanhol? Isso aconteceu porque os espanhóis não colonizaram de forma efetiva, como os portugueses, essa região. Então, os portugueses garantiram o controle desse território colonizando. E esse processo de colonização, ele aconteceu em um período que ficou conhecido como União Ibérica. A União Ibérica, ela vai de 1580 a 1640. Professor, o que foi essa União Ibérica? A União Ibérica, ela foi uma espécie, de casamento forçado entre a Espanha, o noivo que forçou o casamento, com a noiva, que seria Portugal. E aí, como a Espanha estava numa situação mais vantajosa, acabou, obviamente, forçando essa união entre Portugal e Espanha, certo? E eles acabaram adotando o princípio de duas coroas, dois reinos, e apenas um rei, Dom Felipe II, o todo-poderoso rei da Espanha. Nesse momento que a gente tem a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas, do ponto de vista prático, ele perdeu a sua importância, porque, de fato, quem mandava em tudo aqui, em todo o território, era a Espanha, através de Dom Felipe II, certo? Então, os portugueses, a partir desse momento, começaram ali a ocupar essa região onde hoje está aqui a Amazônia e outras regiões também do nosso país. Acompanhe comigo mais detalhes em relação ao Tratado de Tordesilhas. Vamos lá.
Bem, o Tratado de Tordesilhas ele foi um acordo que foi assinado em 7 de junho de 1494, antes da chegada dos portugueses aqui no nosso território. Bem, Espanha e Portugal, eles dividiram esse território entre eles. O tratado recebe esse nome porque ele foi assinado na cidade de Tordesilhas, na Espanha, e tudo começou quando, no século XV, Portugal e Espanha deram ali início às grandes navegações em busca de novas rotas que levassem até as Índias, onde eram comercializadas ali as especiarias que tinham grande valor de mercado, certo? Bem, para a gente entender melhor como foi essa evolução do território brasileiro a partir dos tratados que foram firmados, eu tenho aqui uma animação que ilustra quais foram esses principais tratados que foram responsáveis por consolidar as fronteiras que nós temos hoje. Como eu já falei para vocês, essas fronteiras, a fronteira do nosso território, né, essa configuração territorial que nós temos hoje, ela é fruto ali desses tratados, de acordos políticos, da expansão das atividades econômicas, bem como a compra de guerras também, bem como a compra de território. Vocês sabiam que a região onde está o território do Acre, por exemplo, foi comprado ali da Bolívia, tá, turma? Durante a atividade gomífera na Amazônia, os seringueiros brasileiros eles entraram naquela região que pertencia ali à Bolívia, e aí, através do Barão do Rio Branco, eles compraram aquele território para diminuir as tensões existentes ali. Então, nessa animação que eu trago aqui para vocês, a gente tem ali os principais tratados que deram ali, que possibilitaram, na realidade, a formação, a configuração territorial que nós temos hoje. Acompanhe comigo. Mapa de Tordesilhas de 1494. Representa a divisão entre Portugal e Espanha, dividindo as terras da América por uma linha imaginária. No mapa cantino de 1502, verificamos como o mapa do Brasil era representado e conhecido pelos colonizadores. Já o mapa das capitanias hereditárias nos mostra como o território do Brasil foi dividido em faixas de terras e concedidas aos nobres de confiança do rei Dom João III. Essas poderiam ser passadas de pai para filho e, por isso, foram chamadas de hereditárias. Com o mapa do Tratado de Utrecht, de 1713, podemos verificar a representação e definição entre Portugal, Espanha e França em relação ao rio Oiapoque, como limite entre Brasil e Guiana Francesa, incorporando o Amapá. No mapa do Tratado de Madrid, de 1750, podemos analisar a representação entre Portugal e Espanha que legalizaram a ocupação portuguesa em direção ao interior do Brasil e incorporaram a região amazônica. No mapa com o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, estabeleceram a parte oeste do Rio Grande do Sul como sendo da Espanha. Já no mapa do Tratado de Badajoz de 1801, reincorporam ao território brasileiro a região oeste do Rio Grande do Sul, estabelecendo as fronteiras do Brasil. E, por fim, o mapa do Tratado de Petrópolis, de 1903, onde o Brasil comprou da Bolívia o território do Acre, que havia sido invadida por seringueiros brasileiros. A gente viu aí quais foram os principais tratados assinados ali que garantiram o domínio português sobre as terras onde hoje estão o nosso território. E um dos mais emblemáticos ali é a assinatura do Tratado de Madrid no ano de 1750, que é quando a coroa espanhola reconhece ali que aquele território colonizado pelos portugueses durante aquele período da União Ibérica era de domínio português e não mais de domínio espanhol. Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é a questão da compra do território da região onde hoje está o estado do Acre. Foi não a última, mas foi a mudança mais significativa que nós tivemos no nosso território, e isso aconteceu em 1903, quando o tratado
quando foi assinado o Tratado de Petrópolis. Posteriormente a essa data, nós tivemos uns outros acordos com pequenas regiões sendo negociadas, mas nada tão grande como foi a aquisição ali dessa região onde está o estado do Acre, certo? Bem, gostaria de reforçar mais uma vez aqui com vocês a localização do território brasileiro a partir deste mapa que vocês estão vendo aqui. Bem, a gente vai fazer essa localização utilizando aqui a linha do Equador, que divide o mundo em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Então, a gente observa que, a partir daí, o território brasileiro tem terras nos dois hemisférios, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Claro que o percentual de terras no hemisfério norte é bem pequeno, salvo engano, em torno ali de 7%. Tá? A maior parte do nosso território está no hemisfério sul. Bem, quando a gente leva em consideração aqui a linha do meridiano de Greenwich, que além de marcar a hora zero no planeta, também divide o nosso planeta em hemisfério leste e oeste, em oriental e também ocidental, certo? A gente observa que o território brasileiro está todo ali localizado no oeste da linha do meridiano de Greenwich. Então, basicamente, essa é a nossa posição geográfica. Bem, agora que a gente já compreendeu um pouco como foi esse processo de formação do território brasileiro, eu gostaria de tratar com vocês, a partir desse momento, como foi ali o processo de formação do estado do Amazonas, né? E já temos aqui algumas imagens da configuração territorial do estado do Amazonas, bem como dos municípios aqui no Amazonas. Estão vendo aí São Gabriel da Cachoeira, que fica no norte do estado do Amazonas, conhecido ali por suas paisagens naturais. Itacoatiara, que está aqui pertinho da cidade de Manaus, é fácil de chegar de carro aí, inclusive. Temos também o município de Manacapuru, vizinho também, dá para chegar atravessando ali a ponte Rio Negro. Temos o município ali de Rio Preto da Eva, que está nessa mesma rodovia que liga Manaus a Itacoatiara. Temos também o município de Presidente Figueiredo, que é um polo turístico, tanto para a população do estado do Amazonas, como para as populações de outros estados e outras regiões. Temos o município de Lábrea, localizada mais na porção sul do território amazonense. Esses são alguns dos municípios aqui do estado do Amazonas. Careiro é um outro município. No total, o Amazonas tem, salvo engano, 62 municípios. Tá? E Boca do Acre, lá no extremo sul do estado do Amazonas, certo? Então, esse aqui é o estado do Amazonas e a gente vai buscar compreender, a partir desse momento, como foi o processo de formação desse estado. Para isso, eu tenho um convidado muito especial que vai falar um pouco sobre esse processo de formação do estado do Amazonas, desde o período colonial até a gente chegar nessa importante unidade da federação, considerada ali a maior em extensão territorial, com mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Bem, o professor Ananias vai explanar um pouco como foi esse processo de formação do Amazonas e daqui a pouco a gente volta para comentar as falas do professor. Fala galera da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ananias Carvalho do componente de História. Vamos falar um pouquinho sobre a Amazônia, especificamente o nosso estado do Amazonas. Vamos citar um pouquinho o processo de ocupação territorial dessa região. É importante frisar que antes da ocupação efetiva do território, grande parte desse território pertencia à coroa espanhola. Vamos lembrar um pouquinho, tá bom, gente? Tratado de Tordesilhas dividia as terras recém-descobertas, entre aspas, entre as duas potências coloniais, que era justamente Portugal e Espanha. E o território da Amazônia pertencia primeiramente aos domínios espanhóis. Como a gente sabe, né, gente, algumas expedições ibéricas tinham o objetivo de reconhecer a região. Destaco para vocês 3 deles, tá bom, gente? Lope e Aguirre, a expedição de Francisco Orellana, que navegou
todo o território do caudaloso Rio Amazonas e a expedição também de Pedro Teixeira. Qual era o objetivo, professor? Reconhecer a região e explorar o máximo de riqueza possível que essa região poderia ali garantir a coroa espanhola e também a coroa portuguesa. Galera, logo em seguida começou o processo de fortificação da região, onde alguns fortes foram construídos ali à margem do caudaloso rio Amazonas e também de seus afluentes. E algumas cidades, galera, acabaram surgindo a partir dessas fortificações. Destaco para vocês a cidade de Belém, que surgiu ao redor do Forte do Presépio, a cidade de Ópios e até mesmo a cidade de Manaus, galera, que surgiu ali ao redor do Forte São José da Barra do Rio Negro. Galera, uma data importante para a gente entender esse processo. 1750 é assinado por Portugal e Espanha o Tratado de Madrid. E esse tratado ali garantia a posse da região amazônica para os domínios portugueses. Portugal, então, passa a ser o real colonizador desse território. E a partir desse processo de colonização português, vilas surgem, cidades surgem, e a região onde hoje é o atual estado do Amazonas, a priori, fica subordinado à província do Grão-Pará, tá, gente? Posteriormente, essa região vai se emancipar e se tornar a província do Amazonas e, posteriormente, o nosso grandioso estado do Amazonas. Professor Ananias Carvalho, muito obrigado pela excelente contribuição aqui na nossa aula. Falou basicamente como se deu ali o processo de formação do estado do Amazonas, destacando ali momentos importantes, como, por exemplo, a conquista portuguesa em relação a esse território que era de controle espanhol. Mas, como eu falei para vocês, durante a União Ibérica, Portugal veio colonizando essa região que era de domínio espanhol. E aí, na época, existia um princípio que a terra era de quem, de fato, colonizasse, e não de quem chegasse ou tivesse o controle do ponto de vista documental. E aí os portugueses conseguiram esse controle, colonizaram essas regiões através, especialmente, das expedições, tanto militares como religiosas, certo? Bem, dando continuidade, a gente vai entender um pouco quais foram as principais expedições que vieram para essa região e garantiram ali o controle desse território onde hoje está o estado do Amazonas. Acompanhe comigo. Bem, primeiras expedições que eu quero destacar são as expedições espanholas. A de Gonçalo Pizarro, que aconteceu em 1539, ele partiu de Quito, no Equador, em direção ao Oceano Atlântico, percorrendo a região de oeste para leste. A expedição de Francisco Orellana, que aconteceu de 1539 a 1542 e atravessou também toda a extensão do rio Amazonas. Tivemos também as expedições portuguesas, que foram, obviamente, de fundamental importância para a colonização dessa região, já que os portugueses, de fato, colonizaram essa área, inclusive a área que era de domínio espanhol. Em 1616, sob o comando de Francisco Caldeira de Castelo Branco, fundaram o Forte do Presépio, que deu origem à cidade de Belém, que é a capital do estado do Pará, implantando ali na cidade de Belém como função ali de defesa. Esse forte construído tinha ali como principal objetivo defender aquela região ali de invasões de holandeses, de franceses, de ingleses, que ameaçavam ali constantemente tomar posse dessa área também. Estava localizado, obviamente, em um local estratégico, no ponto mais alto ali daquela região, no estuário da Baía de Guajará, que banha ali a cidade de Belém. Tivemos também em 1623, aqui 1616, tá? Aqui 1623, a fundação do Forte de Santo Antônio, que fica num município lá no Pará, chamado de Gurupá, está localizada ali no Baixo Amazonas. Essa fortificação ela é bem preservada até hoje, não por políticas públicas, mas mais pelo abandono mesmo, certo? Então ela está quase toda ali inteirinha. Temos também outras fortalezas, como por exemplo a fortaleza lá de São José em Macapá, que deu origem ali à cidade de Macapá, e outras fortificações que nós tivemos ao longo ali do rio Amazonas e dos seus principais afluentes. Esses fortes, eles serviram ali para que Portugal controlasse as terras que estavam sendo invadidas aqui na Amazônia e prestavam-se ali como base de apoio
tanto para as expedições religiosas, para as missões promovidas por parte de colonos, também na busca por mão de obra nativa, mão de obra indígena para ser escravizado, né, para trabalhar na coleta da chamada drogas do sertão. Essas drogas do sertão era retirada ali de especiarias da floresta, certo? Dando continuidade, nós tivemos em 1637 os portugueses realizando ali a primeira grande expedição para a Amazônia, sendo composta por mais de 2.000 pessoas, uma expedição muito grande. Durante essa jornada, ocorreu ali a exploração de frutos como cacau, a castanha. A expedição liderada por Pedro Teixeira tinha como principal objetivo ali explorar o rio Amazonas e tomou posse dessas terras em nome ali da coroa portuguesa, certo? Através, é claro, como eu já falei anteriormente, da instalação de fortes e missões religiosas aqui nas margens dos rios da Amazônia, em especial do rio Amazonas. Temos em 1755 a criação da então Capitania de São José do Rio Negro, subordinada ao estado do Grão-Pará e Maranhão, e em 1850, no dia 5 de setembro, foi criado ali a província do Amazonas, o que deu origem, né, fora ali do controle do Grão-Pará, que deu origem ali ao estado do Amazonas posteriormente. Falando do estado do Amazonas, eu gostaria de apresentar para vocês esse estado que é considerado ali o maior estado da federação, com mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, uma população aproximadamente de 4 milhões de habitantes. Esse é um dos maiores estados aqui, é o maior estado, do Brasil, contudo com uma população muito pequena e uma densidade demográfica baixa, certo? Um pouco mais ali de 2,5 habitantes por quilômetros quadrados, mas a gente vai caracterizar mais esses dados do Amazonas a partir desse momento. Acompanhe comigo. Bem, a gente tem aqui o estado do Amazonas, o mapa, né, político do estado do Amazonas, a área 1.571.000 quilômetros quadrados de extensão, população, segundo o IBGE, em 2022, 3.941.175 pessoas, densidade demográfica 2,53 habitantes por quilômetros quadrados. Isso significa dizer que em cada quilômetro quadrado aqui no estado do Amazonas, a gente tem em média 2,5 pessoas vivendo. Professor, isso é baixo? Bastante. O Brasil tem uma densidade demográfica baixa e ela é de em torno de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o Amazonas tem uma das menores densidades demográficas aqui do nosso país, certo? Dando continuidade, eu gostaria de tratar com vocês, neste momento, sobre aqui os limites, sobre as divisas, e as fronteiras que a gente tem aqui no estado do Amazonas. Temos aqui uma imagem do Google Earth, onde a gente pode observar essas fronteiras e também essas divisas existentes aqui no estado do Amazonas. Bem, estão vendo aqui o estado do Amazonas delimitado, né? Então, países fronteiriços, a gente tem ali a Venezuela, a gente tem a Colômbia, a gente tem a Bolívia, temos também o Peru, certo? E temos também os estados que fazem divisa ali com o estado do Amazonas. É o caso do estado do Pará, a leste, estado de Roraima, ao norte, estado de Rondônia ao sul, juntamente com o Mato Grosso, e o estado do Acre a sudoeste, certo? Então, basicamente, essas são as fronteiras e divisas que a gente tem no estado do Amazonas. Bem, um estado tão grande como esse, é claro que ele precisa ser regionalizado. E o IBGE criou uma regionalização para o estado do Amazonas. Nós temos a regionalização intermediária, que são 4, tá? Nós temos a região geográfica intermediária de Manaus, destacada na cor amarela, e nós temos também a região de Tefé, geográfica intermediária de Tefé, a região geográfica intermediária de Lábrea, destacada aqui nessa cor mais avermelhada, e a região geográfica intermediária de Parintins. Essas regiões geográficas intermediárias, elas podem ser subdivididas em regiões geográficas imediatas.
E aí nós temos um quantitativo maior. Temos a região aqui geográfica imediata de Manaus, que envolve, entre outros municípios, os municípios de Manaus. Temos também a região geográfica imediata de São Gabriel da Cachoeira, de Coari, Manacapuru, Tefé, Tabatinga. Temos também a região geográfica imediata de Eirunepé, Lábrea, Manicoré, Parintins e Itacoatiara. Essa regionalização ela é feita para facilitar a administração pública através do que nós chamamos de políticas públicas. É um território muito grande e, obviamente, que regionalizá-lo facilita ali para a administração pública a elaborar ali políticas públicas de uma forma geral para que essa população seja atendida, a população que vive no estado do Amazonas seja atendida. Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo desta aula.